Fala galera, aí na descrição do vídeo vocês vão encontrar um link que dá acesso para vocês baixarem essa lista que eu vou estar resolvendo nesse vídeo. A lista é composta por 20 questões, sendo 10 sobre noções de probabilidade e outras 10 sobre média, moda e mediana, beleza? Então baixa aí, resolva e aí é só ver depois aqui no vídeo a resolução das questões, beleza? Então vamos nessa. Primeira questão. Numa empresa com 20 funcionários, a distribuição dos salários está representada no quadro abaixo. Qual é o salário médio em reais dos empregados dessa empresa? Bom, para a gente calcular o salário médio, nós precisamos calcular a média, na verdade, desses salários. Para isso, nós vamos fazer esse cálculo utilizando o princípio da média ponderada. Para isso, basta que a gente multiplique os salários pelas suas respectivas frequências. Assim sendo, aqui nós faremos 800 vezes 12, mais 1.200 vezes 5, mais 2.000 vezes 3, e vamos dividir tudo isso pela soma dos pesos, que corresponde, nesse caso, à quantidade de empregados. Então, nós temos 12 mais 5 mais 3. Essa média, portanto, vai ficar 800 vezes 12, vai dar 9.600. Mais 1.200 vezes 5, que vai dar 6.000. Mais 2.000 vezes 3, que também vai dar 6.000. Tudo isso dividido por 17 mais 3, que dá 20. Somando isso aí, nós teremos que a média vai ficar 6.000 mais 6.000 dá 12.000, mais 9.600 vai dar 21.600, dividido por 20. Eu posso simplificar cortando um zero aqui de baixo com um zero lá de cima, e então dividir o que sobrou, 2.160 por 2, que vai dar exatamente 1.080. Portanto, a resposta correta da primeira questão é a letra C. Questão 2. Uma urna contém 3 bolas brancas e 4 bolas pretas. Tira-se sucessivamente 2 bolas. Qual a probabilidade dessas bolas serem da mesma cor? Bom, para a gente calcular o espaço amostral, nós vamos levar em consideração que serão escolhidas 2. E sempre que a gente precisar escolher 2 ou mais coisas, nós vamos usar o princípio multiplicativo. A primeira escolha e a segunda escolha. Como é a primeira e a segunda, a gente multiplica os valores de cada uma dessas etapas. Para escolher a primeira bola, eu tenho 3 brancas e 4 pretas, ou seja, eu tenho 7 possibilidades. Escolhi uma, para escolher a segunda, eu vou ter então 6. O total de combinações entre bolas brancas e pretas, portanto, corresponde a 42 possibilidades. Esse é o meu espaço amostral, também conhecido como eventos possíveis ou casos possíveis. Para a gente calcular o evento, aquilo que se deseja, deseja-se que as 2 bolas sejam da mesma cor. Então a gente vai dividir esse evento em 2 possibilidades. A primeira é que as 2 sejam brancas e a segunda que as 2 sejam pretas. E usando este mesmo princípio que a gente usou aqui no cálculo do espaço amostral, a gente vai levar em consideração que serão escolhidas 2. As 2 brancas, primeira e a segunda, ou as 2 pretas, primeira e a segunda. Para que eu possa escolher a primeira branca, eu tenho 3 possibilidades. E ao escolher uma, vão sobrar 2. Portanto,
eu tenho 6 combinações possíveis entre as 3 bolas brancas. Já para escolher a preta, eu tenho a primeira, 4, e a segunda, 3, totalizando, portanto, 12 combinações possíveis para que as duas sejam pretas. Como a gente tem a primeira possibilidade que as duas sejam brancas ou a segunda que as duas sejam pretas, nós somamos aqui esses valores. 12 mais 6, perdão, vai dar 8, vai dar 18. A probabilidade corresponde, então, ao número de elementos do evento, que deu um total de 18, sobre o número de elementos do espaço amostral, que deu 42. Basta então que a gente agora simplifique. 18 e 42 são múltiplos de 2 e de 3. Então também são múltiplos de 6. Dá para a gente então simplificar isso tudo por 6. 18 por 6 vai dar 3. 42 por 6 vai dar 7. A probabilidade, portanto, será de 3 em 7 e a resposta correta é a letra C. Questão 3. Depois de jogar um dado em forma de cubo e de faces numeradas de 1 a 6 por 10 vezes consecutivas, obteve-se o resultado a seguir. Determine a média, a mediana e a moda. Bom, para a gente calcular a média, como são poucos registros e repetição pequena, é mais prático, nesse caso, a gente calcular a média de forma aritmética simples, ou seja, somarmos todos esses elementos e dividirmos pela quantidade de elementos somados. Então, a gente vai fazer 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, mais 1, 4, mais 2, 6, mais 4, 10, mais 4, 14. 14 mais 10 vai dar 24, e 24 mais 6 vai dar 30. A soma, portanto, foi 30, e a gente vai dividir pela quantidade de elementos somados, que totalizam 10. Assim, a gente conclui que a média é igual a 3. Para calcular a mediana, a gente precisa primeiro ter os elementos ordenados, em ordem crescente ou decrescente, tanto faz. E eles já estão ordenados. Então, a gente vai dividir essa série ao meio, ficando exatamente aqui essa divisão. Nós temos 5 elementos antes, 5 elementos depois. E para calcular a mediana, quando tivermos uma quantidade par de registros, a gente calcula a média entre esses dois termos centrais. Então, é só fazer 2 mais 4 e dividir por 2. 2 mais 4 dá 6, e 6 dividido por 2 dá 3, portanto, a mediana também é 3. A moda, ela vai corresponder ao elemento que mais aparece, que tem uma maior frequência. E nessa sequência aqui, quem mais aparece é o 1. Ele está aparecendo 4 vezes. Portanto, a moda é igual a 1. E a resposta correta, portanto, 3, 3 e 1 é a letra D. Questão 4. Uma pessoa tem em mãos um chaveiro com 5 chaves parecidas, das quais apenas uma abre determinada porta. Escolhe uma chave, tenta abrir a porta, mas verifica que a chave escolhida não serve. Na segunda tentativa, com as chaves restantes, atenção a isso, as restantes, qual a probabilidade da pessoa abrir a porta? Bem, o nosso espaço amostral, neste caso, será formado por apenas 4 possibilidades, já que o chaveiro tinha 5 chaves e ela já tinha testado a primeira. Interessa, pelo que a questão está propondo, o que vai acontecer da segunda tentativa. Na segunda tentativa, restaram 4 chaves. O evento é escolher entre essas 4 a chave certa. Então, a gente só tem uma chave. A probabilidade, portanto, será dada pelo número de elementos do evento, que é 1, sobre os elementos do espaço amostral, que é 4. Como a resposta está em porcentagem, basta que a gente multiplique isso aí
por 100. Lembrando, para fazer multiplicação entre fração, aqui o denominador é 1. Então, a gente multiplica o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Essa probabilidade, portanto, será igual a 100 dividido por 4, que vai dar exatamente 25%. E a resposta correta, portanto, é a letra B. Questão 5. Um time de futebol tem 11 jogadores cuja média das idades é 24 anos. Álvaro tem 35 anos. Se o Álvaro for excluído do time, qual a média das idades dos 10 jogadores restantes? Bem, a gente sabe que média corresponde à soma de todos os registros, nesse caso, as alturas dos 11 jogadores, dividido pela quantidade de registros, nesse caso, foram 11 jogadores. A questão disse que a média é 24, então eu vou substituir aqui média por 24 e vou com isso descobrir qual a soma das alturas a soma das idades desses 11 jogadores. Então, S11 sobre 11. Para a gente então encontrar essa soma, basta que a gente faça aqui meios pelos extremos e multiplique a média pela quantidade de jogadores. A soma dos 11, portanto, vai ser igual a 24 vezes 11, que dá 264. Beleza. Deixa isso aí por enquanto e vamos agora ver o resto. Ele está dizendo que dessa soma sairá a idade do Álvaro, que é 35. Então, nós vamos fazer aqui 264 e dessa soma retirar a idade do Álvaro. 264 menos 35 corresponde exatamente a 229. Então, vejam. As idades dos outros 10 jogadores, a soma vai dar 229. Então, eu vou dizer que isso aí é a soma dos 10. E a questão está pedindo exatamente a média desses 10. Então, a gente vai pegar a soma dessas idades, que deu 229, e vamos dividir por 10, já que essa é a soma dos 10 jogadores. A média, portanto, vai ficar igual a 22,9 e a resposta correta, portanto, é a letra A. Questão 6. Após corrigir as provas de 30 alunos da mesma classe da 8ª série, a professora de matemática anotou em ordem crescente as notas a eles atribuídas. Então, aí estão as notas dos 30 alunos. Se a professora sortear uma dessas provas, qual a probabilidade de que a nota atribuída seja maior que 6,5? Bem, de novo a gente vai começar pelo espaço amostral. E o espaço amostral, nesse caso, é composto por 30 notas. Eu posso escolher qualquer uma dessas 30. Mas o evento será composto por aquilo que se deseja sortear uma nota que seja maior que 6,5. Maior que 6,5, aqui nessa distribuição, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 notas. Então, meu evento estará composto por 9 possibilidades. A probabilidade, portanto, vai ser número de elementos do evento 9, dividido pelo número de elementos do espaço amostral 30. Basta que a gente agora simplifique, já que as respostas estão na forma de fração. Os dois são divisíveis por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3 e 30 dividido por 3 vai dar 10. A resposta correta, portanto, é a letra E. Questão 7. Uma prova foi aplicada em 2 turmas distintas. Na primeira, com 30 alunos, a média aritmética das notas foi 6,40. Na segunda, com 50 alunos, foi 5,20.
deseja-se a média aritmética dos 80. Para a gente calcular a média aritmética dos 80, eu preciso saber qual será a soma dos 30 e a soma dos 50. É uma questão parecida com uma que nós fizemos há um tempo atrás, há uma questão aí para trás. Então, eu vou fazer de forma direta e dizer que para a gente calcular a soma dos 30, basta que a gente multiplique a quantidade de alunos, que é 30, pela média obtida desses 30, que foi 6,40. Aí a gente vai multiplicar 3 vezes 6,40 e dizer que essa soma vai ser igual a 192. Da mesma forma, a gente vai calcular a soma das notas dos 50. E aí eu vou multiplicar agora 50 pela média dos 50, que foi 5,20. Multiplicando 50 vezes 5,20, nós encontraremos exatamente 260. E para termos a soma dos 80, basta que a gente some isso aí, a soma dos 30 com a soma dos 50. Isso vai me dar a soma dos 80. Portanto, isso aqui vai dar 452. A soma dos 80, portanto, é igual a 452. Para calcularmos a média dos 80, a gente vai simplesmente pegar essa soma, que deu 452, e dividir pelo total somado, que foram 80 notas. Dividindo 452 por 80, isso vai dar exatamente 5,65. E 5,65 significa dizer que a resposta correta é a letra A. Questão 8. Uma urna contém 4 bolas verdes e 6 bolas amarelas. Qual a probabilidade de uma pessoa retirar ao acaso, sem olhar, uma bola verde? Para a gente calcular o espaço ou determinar o espaço amostral, nós vamos somar as 4 bolas verdes com as 6 bolas amarelas, totalizando, portanto, 10 bolas. O nosso evento é, entre essas 10, retirar uma verde. E possibilidades de bola verde nós temos 4. A probabilidade, portanto, vai ser 4 em 10. Como a resposta está em porcentagem, das duas, uma. Eu tenho aí duas possibilidades. Multiplicar por 100, e aí fazer 4 vezes 100, 400, dividido por 10, 40. Ou transformar este denominador em 100. Para isso, basta que a gente multiplique os dois, o numerador e o denominador, por 10. 4 vezes 10 vai dar 40 e 10 vezes 10 vai dar 100. Ou seja, nós temos aí o equivalente a 40%. E a resposta correta, portanto, é a letra D. Questão 9. As 10 medidas colhidas por um cientista num determinado experimento, todas na mesma unidade, foram as seguintes. E aí nós temos o registro feito por ele. Ao trabalhar na análise estatística dos dados, o cientista esqueceu-se, por descuido, de considerar uma dessas medidas. Dessa forma, comparando os resultados obtidos pelo cientista em sua análise estatística com os resultados corretos para essa amostra, podemos afirmar que ele começa falando sobre moda e média, então vamos analisar primeiro a moda. Com os dados que ele registrou, a gente conclui que a moda é 2, já que 2 é o elemento que mais aparece, inclusive o 2 aparece 4 vezes. Além do 2, os elementos que mais aparecem são 1,2, que aparece 2 vezes, e 1,5, que aparece também 2 vezes. Vejam, ele esqueceu de registrar um valor. Supondo-se que esse valor fosse 1,2, nós passaríamos a ter 3 registros.
ou que fosse 1,5, da mesma forma 3 registros. O que significa dizer que em momento algum essas quantidades ultrapassariam o número de vezes que apareceu o 2, que foi 4. Portanto, nesse caso, adicionando-se o registro esquecido, a moda passará ou continuará a ser 2. Já no caso da média, ao invés de somarmos 10 registros e dividirmos por 10, nós iremos dividir 11, nós iremos somar 11 e dividir por 11. Ou seja, a média sim será alterada. Portanto, de uma forma lógica, a resposta correta é a letra B. A moda não vai se alterar, mas a média sim. Letra B é a correta. Questão 10. Uma sacola contém uma bola de bilhar verde, uma vermelha e uma branca. Se tirarmos uma bola dessa sacola sem olhar, qual a probabilidade de que ela seja vermelha? Bom, nosso espaço amostral vai ser formado por apenas 3 elementos. Essa sacola tem uma bola verde, uma vermelha e uma branca. Somando tudo isso aí, vai dar 3. E o evento é retirar entre essas 3 uma bola que seja vermelha. Como nós só temos na sacola uma vermelha, o meu evento, portanto, será composto por um único elemento. A probabilidade, portanto, vai ser de 1 em 3. Dividindo isso aí, vai dar aproximadamente 33%. E a resposta correta, portanto, é a letra C. Questão 11. Um professor de matemática costuma verificar a aprendizagem de seus alunos através da mediana das notas obtidas pela turma. Considere que a turma de 2020 obteve as seguintes notas no segundo bimestre. Aqui estão as notas obtidas por essa turma. Pergunta-se qual a mediana. Lembre-se, para a gente calcular a mediana, os valores precisam primeiro estar em ordem, seja crescente ou decrescente. Para facilitar o vídeo, para não perder muito tempo, eu já deixei aqui os valores ordenados. Deixei em ordem crescente. Como nós temos aí um total de 20 notas, significa dizer que a nossa mediana vai ser calculada utilizando-se o último elemento da primeira metade e o primeiro elemento da segunda metade, ou seja, aqueles que estão na 10ª e na 11ª posições. Se a gente fosse colocar esses elementos aí, escritos um ao lado do outro, escritos todos eles em ordem crescente, um ao lado do outro, eu precisaria encontrar aquele que está na posição de número 10 e o da posição de número 11. Aqui embaixo, quando eu organizei, eu já deixei dividido a primeira metade, os 10 primeiros, a segunda metade com os outros 10. Então, para calcular essa mediana, nós vamos pegar o último elemento da primeira metade, que é o 7,5, e o primeiro elemento da segunda metade, que é o 7,6. Iremos calcular a média desses dois elementos, ou seja, nós iremos somar o 7,5 com o 7,6. Iremos dividir isso por 2, já que nós estamos somando dois valores. Essa média, portanto, ficará 7,5 mais 7,6 vai dar exatamente 15,1. E aí nós vamos dividir o 15,1 por 2. E 15,1 dividido por 2 vai dar exatamente 7,55. Assim, a resposta correta é a letra B. Questão 12. 20 pedaços de papel estão numerados de 1 a 20. Se um desses papéis for sorteado, qual a probabilidade de se retirar um número divisível por 3? Ou seja, nosso espaço amostral será composto por cada um desses 20 números, totalizando, portanto, 20. O evento é aquilo que se quer, ou seja, retirar um número divisível por 3.
Para a gente descobrir quantos múltiplos de 3 existem de 1 a 20, basta que a gente divida o 20 por 3, e a parte inteira do quociente é exatamente essa quantidade. Portanto, o evento será composto por 6 possibilidades, que seriam o 3, o 6, o 9, o 12, o 15 e o 18. Portanto, agora é só a gente determinar a probabilidade, dizer que é elementos do evento, 6, sobre os elementos do espaço amostral, 20. Como a resposta está em porcentagem, novamente você tem duas opções. Multiplicar o 6 por 100 dá 600 e dividir por 20, e aí achar a porcentagem. Ou simplesmente transformar o denominador em 100. Para isso, eu multiplico os dois por 5. 6 vezes 5 dá 30, 20 vezes 5 dá 100, que significa dizer que nós temos aí o correspondente a 30%, que é a probabilidade, e a resposta correta é a letra C. Questão 13. Nos 4 primeiros dias úteis de uma semana, o gerente de uma agência bancária atendeu 19, 15, 17 e 21 clientes. No quinto dia útil, ele atendeu N clientes. Se a média do número diário de clientes atendidos por esse gerente nos 5 dias úteis foi 19, pede-se a mediana. Bom, para a gente calcular a mediana, nós precisamos saber o valor do N. Para calcularmos esse N, a questão nos deu a média dos 5 dias, que foi 19. Então, o que a gente vai fazer? A média corresponde à soma dos 5 registros dividido por 5. Ele nos disse que a média foi 19. A soma, nesse caso, vai ser composta por 19 mais 15 mais 17 mais 21 dos 4 primeiros dias. E no quinto dia, não sei quantos foram, a gente vai chamar de N. Isso aqui tudo vai ser dividido por 5. Agora basta a gente fazer aqui meios pelos extremos. Vamos somar esses valores. Nós temos 19 mais 15, que vai dar 34, mais 17 vai dar 51, mais 21 vai dar 72. Então, a soma desses 4 dá 72. Mais N vai ser igual a 5 vezes 19. São 50 mais 45, que dá 95. O que significa dizer que, para calcularmos então a quantidade de pessoas atendidas no quinto dia, nós vamos fazer 95 menos 72. E 95 menos 72 dá exatamente 23. Portanto, no quinto dia, ele atendeu 23 pessoas, 23 clientes. Como a questão quer a mediana, nós vamos escrever esses valores em ordem. Então, primeiro vai ser o 15, depois o 17, depois o 19, o 21 e o 23. Como a mediana, nesse caso, vai ser calculada a partir de 5 valores, quando nós temos uma quantidade ímpar, a mediana é exatamente o elemento central, que nesse caso é o 19. Então a resposta correta é a letra B. Questão 14. Uma urna contém X bolas brancas, 3X bolas pretas e 3 bolas vermelhas. Uma bola é extraída ao acaso. Qual o menor valor possível de X, a fim de que a probabilidade de a bola sorteada ser preta ser maior que 70%? Então vamos anotar aqui para começo, a probabilidade tem que ser maior que 70%. Como nós não temos os outros valores em porcentagem, então eu vou fazer a transformação dessa porcentagem para um número decimal. A probabilidade, portanto, vai corresponder 70% é o mesmo que 70 sobre 100. Dividindo 70 por 100
isso vai dar 0,7. Perdão, ali não vai ficar igual. A probabilidade tem que ser maior. Atenção para esse detalhe. P tem que ser maior que 0,7. O nosso espaço amostral será formado então pela quantidade de bolas brancas, x, mais a quantidade de bolas pretas, 3x, mais a quantidade de bolas vermelhas, 3. O evento é que a bola seja preta. Portanto, bolas pretas, nós temos aí o equivalente a 3x. Nós sabemos que probabilidade é o número de elementos do evento, nesse caso 3x, sobre o número de elementos do espaço amostral. A gente poderia até ter simplificado aqui e dizer que isso é igual a 4x mais 3, só para agilizar o processo. Pagando aquilo ali, a gente vai dizer que a probabilidade desejada tem que ser maior que 0,7. Beleza. E para calcular a probabilidade, o que é que eu faço? Pego os elementos do evento, divido pelos elementos do espaço amostral, 4x mais 3. E isso tem que ser maior que 0,7. Fazendo MMC, que nesse caso vai ser 4x mais 3, lembrando que aqui o denominador, quando não aparece, subtende-se que é 1. 4x mais 3 dividido por ele mesmo vai dar 1. Multiplicando 1 por 3x, vai dar 3x. Maior que 4x mais 3 dividido por 1 dá 4x mais 3, que vai ser multiplicado pelo numerador, então vai ficar 0,7 vezes 4x mais 3. E aí é só resolver essa inequação. Isso aqui vai repetir o 3x maior, fazendo aqui uso da propriedade distributiva, o chamado chuveirinho. 0,7 vezes 4 vai dar 2,8x. 0,7 vezes 3 vai dar 2,1. Simplificando essa inequação, passando o 2,8 para o primeiro membro, vai ficar 3x menos 2,8x maior que 2,1. 3x menos 2,8 vai dar 0,2x, que tem que ser maior que 2,1. O x, portanto, vai ter que ser maior que 2,1 dividido por 0,2. Dividindo 21 por 2, a gente vai encontrar 10,5. Ou seja, o x tem que ser maior que 10,5. Como ele quer o menor valor possível, o primeiro valor maior que 10,5, portanto, será o 11. Então, o valor do x tem que ser igual a 11 e a resposta correta, portanto, é a letra C. Questão 15. Em uma classe de 40 alunos, as notas obtidas em um teste formaram a seguinte distribuição. Nós temos aí a tabela com as notas obtidas e a frequência de cada uma delas. Pede-se que a gente calcule a mediana. Bom, gente, como a gente viu em questões anteriores, para calcular a mediana, os valores deverão estar em ordem. Ficaria um negócio meio inviável a gente sair escrevendo o 1 4 vezes, o 2 4 vezes. Seria uma perda de tempo muito grande. Para a gente agilizar isso, vamos pensar da seguinte forma. São 40 alunos, ou seja, uma quantidade par. Eu vou dividir essa quantidade em duas metades. Então, dividindo isso por 2, vai dar 20. A primeira metade vai encerrar na 20ª posição. A segunda metade vai iniciar na 21ª posição. Então, significa dizer que eu preciso encontrar os elementos que estão nas posições de número 20 e 21 para calcular a média entre eles. Para isso, eu vou escrever aqui ao lado
que nós chamamos de frequência absoluta acumulada. Eu vou repetir o primeiro valor, que é 4, e vou seguir somando com os valores das linhas abaixo. 4 mais 4, aqui fica 8. 8 mais 8, aqui fica 16. 16 mais 1, 17. 17 mais 2, 19. 19 mais 7, 26, e aqui eu paro, não preciso mais perder tempo. Por quê? Aqui em cima, o primeiro valor foi 4, significa dizer que nós temos da primeira até a quarta posição. Na linha de baixo, eu tenho da quinta, é a posição após a quarta, até a oitava. E se a gente sair seguindo essa lógica, aqui onde está o 26, eu vou ter exatamente, já que na linha superior parou no 19, aqui eu vou ter da 20ª até a 26ª posição. Como que a gente precisa? São aqueles que estão na 20ª e na 21ª, a posição 20 e a posição 21 pertencem a esse intervalo. Então, significa dizer que a nota correspondente da 20ª posição e da 21ª é o 6. Basta, portanto, que a gente calcule a média entre os 6, que não precisa, né? Como os valores são iguais, essa média vai ser exatamente igual a ele. Então, fiz aí só para constar, mas a gente já poderia afirmar que a resposta correta é 6, letra C. Questão 16. Considere todos os números de 5 algarismos distintos obtidos pela permutação dos algarismos 4, 5, 6, 7 e 8. Escolhendo-se um desses números ao acaso, qual a probabilidade dele ser um número ímpar? Bem, o nosso espaço amostral, nesse caso, o número será formado por 5 algarismos. Então, eu preciso levar em consideração que serão feitas mais de uma escolha, 5 ao todo. Ok? Para isso, como o número tem 5 algarismos, para escolher o primeiro, eu vou ter 5 possibilidades. Para escolher o segundo, 4. O terceiro, 3. E assim sucessivamente, 2 e 1. Significa dizer que, com os algarismos 4, 5, 6, 7 e 8, nós podemos formar, ao todo, 120 números de 5 algarismos. Por exemplo, 45.678, 46.578 e assim por diante. A restrição imposta, e aí a gente vai para o evento, é que, dentre esses 120, deseja-se escolher um que seja ímpar. Então, vamos pensar da seguinte forma. O nosso número é formado por 5 algarismos. O primeiro e o segundo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto. Princípio multiplicativo sendo usado aí, que a gente também usou aqui no espaço amostral. Para que o número seja ímpar, formado com esses algarismos que ele propôs, o meu número terá que terminar ou em 5 ou em 7. Então, significa dizer que nessa posição, na casa dos algarismos das unidades, a gente só pode usar ou o 5 ou o 7. Portanto, eu terei aqui duas possibilidades apenas de escolha. Vamos imaginar então que eu escolhi o 5. Significa dizer que para as outras posições o 5 não poderia ser usado. Então, para fazer a escolha desse algarismo, eu vou ter agora 4 possibilidades, já que o 5 ou o 7 já tinha sido escolhido aqui para a última casa. Para fazer a próxima escolha, restam 3, a próxima 2 e a próxima 1. Aí, usando o princípio multiplicativo, basta que a gente multiplique esses valores. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 2, 48. E agora é só então dizer que a probabilidade é o número de elementos do evento 48, dividido pelos elementos do espaço amostral 120. Dá para a gente simplificar, os dois são múltiplos de 24.
Então vamos simplificar direto por 24 para não estar perdendo tempo. 48 por 24 vai dar 2 e 120 por 24 vai dar 5. A probabilidade, portanto, é de 2 em 5 e a resposta correta é a letra E. Questão 17. A média entre três números é 6 e a moda entre eles é 5. Qual a mediana desses números? Bom, ele disse que a média é 6. Significa dizer que a soma desses três números corresponde ao produto da média, 6, vezes os três números, o que vai dar 18. Ele disse ainda que a moda entre eles é 5. Como só são três números, significa dizer que, se 5 é a moda, o 5 vai ter que aparecer duas vezes. O terceiro número, portanto, será 8, já que a soma desses três tem que dar 18. Ele pergunta a mediana, como são três registros, o elemento central é o 5. Portanto, a resposta correta, a letra C. Questão 18. No lançamento de um dado não viciado, o resultado foi um número maior do que 3. Qual a probabilidade desse número ser par? Gente, cuidado. Diferentemente do que algumas pessoas podem pensar inicialmente, o espaço amostral não vai ser 6. Pessoas acham que por se tratar de um dado, são 6 faces, espaço amostral 6. Só que ele está dizendo que o número obtido foi o resultado obtido, foi um número maior do que 3. Então, ele está afirmando que esse espaço amostral será formado apenas pelo 4, pelo 5 ou pelo 6, que são os números maiores que 3, correspondente às faces de um dado. E o evento é que esse número seja par. Então, só poderá ser o 4 ou o 6. Evento está formado por 3 elementos. Espaço amostral está formado por 2 elementos. Portanto, a probabilidade é a quantidade de elementos do evento, que é 2, sobre a quantidade de elementos do espaço amostral, que é 3. A probabilidade é de 2 para 3, que corresponde à letra D. Questão 19. A tabela que segue é demonstrativa do levantamento realizado por determinado batalhão de polícia militar, no que se refere às idades dos policiais integrantes do grupo especial desse batalhão. Determine a moda, a média e a mediana, respectivamente. Bom, a moda já está na cara, já que é o mais prático da gente calcular. Basta olharmos as frequências e identificar a maior. A maior é 25. 25 refere-se à idade 30. Então, a moda, nesse caso, é ter 30 anos. Atenção, a moda não é a frequência, tá? A gente tem que analisar os valores da variável. A frequência serve apenas para identificar quem é o elemento que mais aparece. Para calcularmos a média, já que é o segundo registro, o segundo elemento que ele pede, nós vamos fazer de forma direta o produto entre cada um desses registros com as suas respectivas frequências. Ou seja, eu vou multiplicar o 25 com 12, que vai dar 300. Vou somar com o produto do 28 com o 15, que vai dar 420. Vou somar com o produto do 30 com o 25, que vai dar 750. Ainda temos que multiplicar o 33 com o 15, que vai dar 495. Ainda o 35 com o 10,
que vai dar 350, e o 40 com 8, que vai dar 320. Isso tudo nós iremos dividir só um minutinho para eu fazer aqui para ficar a linha mais certinha, né? Não ficar troncho, já que tem uma quantidade aí maior e eu acabo deixando a minha linha troncha. Isso tudo vai ser dividido pela soma dos pesos, ou seja, dessas frequências. Então, já vou fazer direto. 12 mais 15, que dá 27, mais 25, que dá 52, mais 15, que dá 67, mais 10 mais 8, 18. Isso vai dar 85. Então, agora basta a gente somar esses numeradores. Nós temos 300 mais 420, que dá 720, mais 750, mais 495, mais 350, mais 320. Essa soma vai dar 2.635. Que será dividido por 85, e aí a gente vai concluir que a média vai ser igual a 31. Moda 30, média 31. Não dá para a gente ainda achar a resposta correta. Então vamos calcular aqui a frequência absoluta. Lembrando, são 85 registros, ou seja, nós temos uma quantidade ímpar. Se nós pegarmos o 85 e dividirmos ao meio, vai dar 42,5, o que significa dizer que eu vou precisar desse 42,5 arredondar para o próximo, que vai ser 43. Então eu preciso encontrar o elemento que esteja na posição 43. Para isso, eu vou fazer aqui ao lado a frequência acumulada. Repito a primeira linha, que é 12, e saio somando com o próximo. 12 mais 15 dá 27. 27 mais 25 vai dar 52. 52 mais 15 vai dar 67. Só que vejam, eu não preciso continuar essa soma, porque ao encontrar aqui a soma 52, eu tenho aqui os elementos que estão da posição 28, após a 27, até a posição 52, que foi o resultado dessa linha. O que significa dizer que o elemento que está na posição 43 está exatamente nesse intervalo. Então eu vou olhar qual é a idade correspondente, 30. Então a minha mediana vai ser igual a 30. Portanto, eu tenho moda 30, média 31 e mediana 30. Resposta 30, 31 e 30 aparece exatamente na letra A. Questão 20 e última dessa lista. Rafael mora no centro de uma cidade e decidiu se mudar, por recomendações médicas, para uma das regiões rural, comercial, residencial urbano ou residencial suburbano. A principal recomendação médica foi com as temperaturas das ilhas de calor da região, que devem ser inferiores a 31 graus centígrados. Tais temperaturas são apresentadas no gráfico. Escolhendo aleatoriamente uma das outras regiões para morar, a probabilidade dele escolher uma região que seja adequada às recomendações médicas é, olhem só, o nosso espaço amostral vai levar em consideração as regiões onde ele vai poder escolher. Percebam que nós temos no gráfico a representação de 5 regiões, mas ele já mora no centro. Então significa dizer que ele não vai mais poder escolher o centro para morar. Sobram, portanto, 4 possibilidades. Ele pode escolher a região rural, a comercial, a residencial urbana ou a residencial suburbana.
O evento corresponde a escolher uma das regiões cuja temperatura seja abaixo de 31 graus. Se a gente der um zoom aqui só para facilitar a visualização, vejam, 31 é exatamente o que está nessa linha. A gente precisa das regiões abaixo. Então, abaixo nós temos essa região rural, essa região residencial urbana e essa outra residencial suburbana. Portanto, abaixo de 31 graus, nós temos apenas das 3 regiões. A probabilidade, portanto, vai ser de 3 em 4. E assim, a resposta correta é exatamente a letra E, 3 em 4. Então é isso, galera. Espero ter contribuído aí com os estudos de vocês. Qualquer dúvida, posta aí nos comentários e eu responderei o mais breve possível. Beleza? Fui!